Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e finalmente um dia bom dentro do Vasco se tratando de reforço. Contratação para a próxima temporada, hoje pela parte da manhã eu já trouxe notícia envolvendo a chegada do Yuri, ainda não foi anunciado oficialmente, mas está confirmado que o Yuri, volante destaque da Série B de 2021, será o primeiro reforço do Vasco para a próxima temporada. A gente ao longo do vídeo vai falar de novo sobre essa situação e também falar sobre outros dois atletas do CSA. Yuri Castilho, um atacante também destaque da equipe de Alagoas, e o Thiago Rodrigues, o melhor goleiro do futebol brasileiro nessa temporada, tem grandes notas, foi sim um dos melhores goleiros da Série B e com relação a números, a defesas feitas, a outros detalhes aí, foi considerado o melhor goleiro do futebol brasileiro no geral. Então, outras 3 contratações podem estar vindo do CSA para o ano de 2022 e, além disso, muitas outras novidades. Falar de Leandro Castan no Corinthians, hoje mais uma atitude dele que de fato entristece o torcedor e muitas notícias importantes. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Ativem também o sininho de notificação e aqui embaixo deixem o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desses 3 atletas que podem chegar do CSA dentro do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar de Vasco. Iniciar o vídeo falando sobre contratações, reforços, pois o Vasco de fato pretende anunciar jogadores durante essa próxima semana ou até mesmo durante essa semana. Ainda teremos quinta e sexta para que o Vasco possa anunciar novas contratações. O Zé Ricardo vai chegar no dia 20, como eu já informei, previsão aí para quarta-feira que vem, e a ideia é que pelo menos ele já chegue com 2 reforços contratados e anunciados pela diretoria. Inclusive, o Fábio Azevedo, jornalista, que tem um canal aqui no YouTube, trouxe notícia envolvendo contratações. Ele deixou bem claro que a ideia é anunciar 3 reforços até o Natal, sendo um goleiro, um zagueiro e um volante, que já seria o Yuri. Volante aí que está praticamente confirmado e a gente vai falar já já no vídeo. O Yuri já encaminhou os acertos salariais com o Vasco da Gama, porém ainda faltam alguns detalhes para o anúncio oficial acontecer. Como eu já falei pela parte da manhã, hoje, 11 horas, eu perguntei para o Emerson Júnior, jornalista da CBN de Maceió, e ele me confirmou que de fato o Yuri está contratado pelo Vasco da Gama. E uma curiosidade importante, está passando aí a foto para vocês, o Yuri é um torcedor do Vasco de criança, desde pequeno é o seu clube do coração, e além disso a família e ele já estão aqui no Rio de Janeiro. Então em breve poderemos ter o anúncio oficial da contratação do atleta. Inclusive, o jornalista Lucas Pedrosa falou sobre a situação de outros 2 jogadores. Além do Yuri, como eu falei no início do vídeo, o Yuri Castilho, atacante de destaque do CSA, e o goleiro Thiago Rodrigues, um dos melhores do futebol brasileiro, estão chegando e foram especular. Estão chegando não, né? Estão em negociação, em processo aí de negociação com o Vasco, foram especulados e de fato receberam sondagens, e o Lucas Pedrosa falou sobre a situação. O Lucas deixou bem claro, né, que o Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do CSA, falou sobre o volante Yuri, sobre o atacante Yuri Castilho e também sobre o goleiro Thiago. O clube de fato encerrou as negociações com o Yuri volante não está mais negociando a renovação com o CSA, até por isso está fechado com o Vasco, e o Thiago Reis também não está mais envolvido nas negociações com o CSA. O Thiago Rodrigues terá o seu contrato encerrado no final dessa temporada. O CSA tentou aí com o jogador uma negociação para renovar o contrato dele, não conseguiu, estar livre no mercado ao lado do Yuri, no caso, né, o volante tag da Série B. Com relação ao segundo Yuri e terceiro atleta, atacante Yuri Castilho, tem uma permanência muito difícil. Lembrando, confirmação do diretor executivo do CSA, Ítalo Rodrigues. Segundo o dirigente, o Yuri Castilho também deve ser mais um atleta que estará na barca do CSA para essa próxima temporada. Lembrando que esses 3 foram os principais destaques da equipe de Alagoas no ano de 2021. Ou seja, tanto o Thiago e tanto o Yuri estão muito perto do Vasco. O Yuri basta o anúncio oficial e o Thiago Rodrigues está muito perto, de fato, de ser mais um reforço para o ano que vem. Yuri Castilho era um nome forte, mas parece que as coisas não vão andar da maneira possível. O Vasco, de fato, teve interesse, sondou a situação do atleta, mas eu entrei agora há pouco em contato com o Emerson Júnior, ele me deixou bem claro que ele não virá para o Vasco. O Vasco chegou, inclusive, a fazer sondagem,
o jogador teria até o desejo de fechar com o Vasco, recebeu propostas do Vasco e do Botafogo, mas o empresário não quer que ele jogue no futebol carioca, então com isso deve procurar alguma outra região do Brasil para colocar o seu atleta. Yuri Castilho deve permanecer inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro, um dos grandes destaques da equipe do CSA nessa temporada. De fato, voltando a repetir, recebeu sondagem do Vasco, mas não virá para 2022. Yuri, certo, e o Thiago Rodrigues muito perto de fato da confirmação. Inclusive, o presidente aí do CSA, Omar Coelho, falou sobre a situação do Yuri, volante, e também do goleiro Thiago Rodrigues. Com relação ao Yuri, o presidente do CSA disse o seguinte, abre aspas, encerramos a negociação pela renovação com o Yuri, pois não podemos ficar esperando o jogador. Fizemos a proposta praticamente irrecusável, um contrato de 2 anos, mas a informação que eu recebi é de que o jogador está negociando com o Vasco, e um a mais aqui, fechado com o Gigante da Colina. Thiago Rodrigues, ele também falou sobre a situação do goleiro, abre aspas, o Thiago Rodrigues foi a mesma coisa do Yuri, ele fez uma pedida salarial como se o CSA tivesse conquistado o acesso, fizemos uma contraproposta, mas que não foi aceita, até trouxemos um outro goleiro, o Marcelo Carnet, ex-Juventude. Com isso, Yuri e Thiago Rodrigues fora dos planos da diretoria do CSA, o Yuri Castilho ainda tenta a renovação, mas parece que também ficará difícil a sua permanência no clube de Alagoas. CSA, de fato, perdendo 3 peças importantes e 2 provavelmente para o Vasco da Gama. Mas além do Thiago Rodrigues, outro goleiro corre por fora, Muriel. O Muriel aí é um goleiro atual do Fluminense, já falei sobre ele no vídeo pela parte da manhã, mas voltando a repetir rapidamente, Muriel não faz mais parte dos planos da diretoria do Fluminense para o ano que vem. Com isso, o Muriel estará procurando um outro clube. Chegou a ser sondado pelo Vasco, está sendo observado. Não tem informações se o Vasco já chegou a abrir negociações, mas é um goleiro que de fato chama a atenção, desperta o interesse dos dirigentes e do departamento de futebol do clube. As negociações podem se iniciar e caso se iniciem, o Vasco será um grande favorecido devido ao Muriel estar no Rio de Janeiro, o CT do Fluminense ser muito perto do CT do Vasco, não mudar a seu estilo, seu hábito de vida ao se transferir para um outro clube. Isso pode acontecer, até porque acontecendo, o Muriel viria para ser titular absoluto do gol do Vasco da Gama. Até o momento não tem mais informações sobre como está o andamento da situação ou se já está acontecendo negociações entre o Vasco e o goleiro. E agora, para finalizar o vídeo, Leandro Castan. Mas antes, já que vamos falar sobre rescisão de Leandro Castan, eu quero falar sobre Léo Matos. Hoje, o canal Atenção Fanático Vascaíno, do Fábio Azevedo, falou sobre a situação do Leonardo Matos, lateral direito, e parece que de fato ele não irá permanecer para a próxima temporada. As notícias que a gente teve é que o Leonardo Matos está sendo analisado internamente sobre uma rescisão, mas há uma grande chance sim para que ela aconteça, mas de maneira amigável, com as duas partes cedendo e as duas partes ganhando. O Vasco não precisando pagar nenhum tipo de multa e o Leonardo Matos também não precisando pagar nenhum tipo de multa caso queira rescisão contratual. Lembrando, o Vasco tem dívidas salariais desse ano ainda com o jogador e do ano passado, meio do ano passado até o final do ano passado, né, ainda na gestão Campelo, o Vasco ficou um tempo com salários atrasados, redividiu essas dívidas durante essa temporada, então o Vasco tem dívidas grandes com o Leonardo Matos que terão que ser pagas. Por isso aí, um acordo amigável para que a rescisão aconteça. E agora, para finalizar o vídeo, Leandro Castan. Parece que o futuro dele está de fato traçado, está definido, deve ser o Corinthians. Tá aparecendo aí para vocês uma publicação que ele curtiu hoje no Twitter. O presidente do Corinthians, Duílio Alves, fez uma publicação aí através de sua conta oficial do Twitter, onde diz o seguinte, ele compartilhou uma publicação do Corinthians, onde diz o seguinte, aperta aí que vai entrar mais um, no caso reforço, da foto aparecendo Renato Augusto, William, o Juliano, se eu não me engano, o Roger Guedes e o presidente Duílio. E ele, nesse compartilhamento, ele colocou 2 olhinhos, dando a entender que viria mais coisa por aí. Nessa mesma publicação, hoje, lembrando que o Paulinho foi anunciado no Corinthians, o Leandro Castan curtiu, dando a entender que estaria também envolvido. O Corinthians está com a intenção de repatriar alguns medalhões. O Paulinho foi campeão da Libertadores em 2011 pelo Corinthians, em 2012, aliás, pelo Corinthians. O Fábio Santos, que está atualmente no elenco do Corinthians, também foi campeão. O Paulinho e vários outros atletas, como o próprio Cássio. E a ideia do Corinthians seria repatriar alguns medalhões, até para entrar no ano que vem, tendo jogadores importantes para a torcida. E o Leandro Castan, querendo ou não, é um personagem importante na história do Corinthians, conquistou o maior título aí da história deles, e há sim grande chance do Leandro Castan rescindir. Isso a gente já falou, os dois clubes já estão, aliás, duas partes, Vasco e Leandro Castan, conversando sobre essa rescisão contratual, e há grande chance do destino dele ser de fato o Corinthians. Lembrando, deixando bem claro,
não tem nada certo, mas através das atitudes a gente vê que de fato isso vai acontecer. O carro dele já está em São Paulo, ele já está com um apartamento, uma casa pronta em Jundiaí, lá em São Paulo também, uma casa totalmente pronta, ele está em São Paulo nesse momento, então as coisas estão caminhando para que de fato ele feche com o Corinthians para essa próxima temporada. A gente vai estar informando vocês, mas muito provavelmente Leandro Castan não fica para o ano que vem, quase 100% de certeza, e o seu destino será o Corinthians, clube onde algumas semanas atrás fez uma publicação parabenizando, homenageando, e depois disso o clima de fato caiu, ficou pior ainda para o Leandro Castan com relação à sua permanência dentro do clube. Tranquilo? Você foi informado, falamos sobre tudo, CSA, Castan, Leonardo Matos, reforço, muitas novidades importantes, então é claro que eu te peço aqui para você deixar o seu like, porque o seu like é importante para que esse vídeo chegue a mais vascaínos. Aqui embaixo também inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.